Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 41. O Evangelho de Marcos ele é considerado o mais antigo, é considerado o que foi o primeiro escrito. Marcos, capítulo 5, versículo 41, diz assim a palavra de Deus: tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, que a Tua palavra venha aos nossos corações, exatamente como o Senhor determinou que ela viesse, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Sente-se no seu lugar, por favor. Essa é uma história bastante conhecida. Essa narrativa de Marcos, todos nós conhecemos. Quantos de nós não conhecemos meninas que o nome é Talita? Por conta desse trecho, por conta dessa expressão, que na verdade Talita cumi é uma expressão, mas as pessoas se identificaram tanto com o nome, com essa expressão, que virou nome, Talita. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa história é a parte final dela. Depois de Jesus ter caminhado até a casa daquele homem, de Jairo, as pessoas, ao Jesus se aproximar da casa, ao chegar na casa, a Bíblia diz, se você ler um pouco o capítulo, antes do que nós lemos, a Bíblia diz que as pessoas estavam desesperadas em choro, lamentando, chorando pela morte daquela menina, uma criança, 12 anos de idade. E há uma tradição ali no Oriente, em que as pessoas são pagas até para chorar no velório das outras. Porque quanto mais choro, mais lamento, significa que aquela pessoa, aquela família é respeitada, é querida pelas pessoas. Então, muitas vezes, mulheres são pagas para chorar nos velórios, e elas choram copiosamente. Quando Jesus chega naquela casa e diz: olha, não chorem, a menina dorme, as pessoas riram. E por que as pessoas riram? Porque na verdade as pessoas não estavam nem chorando por chorar. Muitas daquelas pessoas estavam ali por uma tradição de chorar nos velórios. E quando Jesus vê aquelas pessoas rindo, Jesus prefere que nenhuma delas ficasse e ordena que todos saiam. Mas fica ali o pai, a mãe e alguns discípulos. Jesus ressuscita a garota, e aqui está a parte que nos chama a atenção, e na minha Bíblia eu até grifei. A Bíblia diz: e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Esse é o ponto da nossa mensagem. Jesus ordenou que aquela menina fosse alimentada, que dessem comida a ela. Por quê? Porque ela estava viva. Só se alimenta alguém que está vivo. Essa narrativa de Marcos nos remete a outro ponto da Bíblia, e agora fazendo uma analogia ao que éramos antes de Cristo. O que era a nossa vida antes do dia em que aceitamos Jesus. E eu convido você a ir até a carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10.
Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. E diz assim a palavra do Senhor. Olha o que Paulo escreve, descrevendo a nossa vida antes de Jesus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, derramada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto é, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Deus preparou as boas obras para praticarmos. É isso que Paulo fecha esse trecho dizendo. A palavra está nos dizendo que éramos mortos antes de Cristo Jesus. Não tínhamos vida. Sem Cristo não temos vida. E quando não temos vida, nós não nos alimentamos. Enquanto não tínhamos vida, melhor dizendo, nós não nos alimentávamos. E qual o alimento necessário? Já que o alimento é combustível para o corpo, qual seria o alimento necessário para nós hoje que estamos vivos? Para nós que temos agora a salvação, que recebemos vida em Cristo Jesus. Aí o próprio Jesus, ele nos mostra qual seria esse alimento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, Jesus nos diz: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo que o homem não vive somente do pão, do alimento diário, do feijão com arroz, daquilo que você prepara na sua cozinha, mas ele vive especialmente daquilo que sai da boca de Deus. E Jesus disse, está escrito, porque no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, foi dito isso. Se você quiser anotar e depois conferir, faça isso. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Por isso Jesus disse, está escrito, porque alguém já tinha dito antes. Precisamos, irmãos, nos alimentar. Agora que temos vida, precisamos encontrar o alimento ideal para a nova vida que temos. Jesus nos diz em Mateus que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Evangelho de João agora começa a trazer para mim e para você esclarecimento desse alimento. Olha o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 1, versículos de 1 a 4. No princípio era aquele que é a palavra. Uma pausa. Lemos há pouco Jesus dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora João começa descrevendo Jesus como a palavra.
continuando, ele diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. No Verbo, em Cristo, em Jesus, a vida já estava nele no princípio. E o finalzinho diz: e esta era a luz dos homens. Jesus é a luz que os homens, que o mundo precisava. João o descreve como a palavra, o Verbo, que estava com Deus no princípio. E Jesus cita, lembra-nos que nem só de pão viveremos, mas da palavra que sai da boca de Deus. O que foi que Jesus disse? O homem, para ter vida, precisa se alimentar de mim. Jesus aponta para ele. A palavra está apontando para Jesus agora, dizendo que ele seria o alimento necessário para as nossas vidas. Já que vivíamos mortos em transgressões, como disse Paulo aos Efésios, vivíamos no pecado, nas trevas, e o Senhor nos resgata pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor infinito. Ele nos traz a sua presença, ele nos traz a luz, como lemos aqui no versículo 4, ele é a luz dos homens, e ele começa agora a nos alimentar. Vamos encontrar Jesus dizendo o seguinte, João 6:51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia! Jesus agora já começava a declarar que ele se daria, entregaria em favor de todos nós. E ele diz: olha, o meu corpo, a minha carne é alimento. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Agora encontramos em Jesus a fórmula, o antídoto, o motivo da vida eterna. Só através de Jesus teremos vida eterna. Lá no Éden, a Bíblia diz, no momento em que Deus faz uma conferência depois da queda do homem, Deus diz: olha, vamos fechar o jardim, para que o homem não entre e coma da árvore da vida. Ali no meio do jardim havia uma árvore que tinha um fruto, e aquele fruto daria ao homem o poder de viver para sempre. Lá em Gênesis você vai encontrar isso. Quando Deus traz essa ideia de bloqueio, ele não estava tirando totalmente a possibilidade do homem viver para sempre, mas Deus estava dizendo: na condição que o homem está hoje, ele não pode ser eterno. O homem estava em pecado, em desobediência. O homem fez aquilo que não agradava a Deus. Deus disse: não coma desta árvore, coma de tudo o que há no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia diz que o homem vai e come. Quando ele faz isso, ele começa a morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus faz aquela chave, aquela tranca no Éden, e não permite que o homem coma daquela árvore, porque agora ele precisava colocar em prática o seu plano de salvação, que já havia sido preparado antes da fundação do mundo. A Bíblia nos diz que Jesus já era conhecido como Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Antes de existir qualquer coisa, Deus já tinha todo o projeto feito para te salvar, para me salvar, para nos levar de novo para a sua presença. E agora Jesus diz: olha, eu sou o pão. Aquela árvore
que estava representando no Éden o fruto da vida, que daria a vida eterna, Jesus disse: agora, se alguém quiser viver para sempre, se alguém quiser ter vida eterna, precisa se alimentar de mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou alimento. A minha carne verdadeiramente é comida, disse Jesus, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Para quê? Para que tenhamos vida eterna. A nossa vida aqui na terra é curta. Por mais que vivamos nessa terra, ela é uma fração muito pequena, eu diria insignificante, dentro da eternidade que Deus tem para cada um de nós. Mas só alcançaremos essa eternidade se estivermos em Cristo Jesus. E Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele traz algo para nós também. Olha o que Paulo diz. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre os homens, o homem Cristo Jesus. Paulo está nos dizendo que a única forma de chegarmos a Deus é através de Cristo Jesus. E quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer: toda religião é boa, se falar de Deus tá bom. Não é verdade, porque só há um mediador entre Deus e o homem, e não é religião, é Cristo Jesus. Na verdade, Jesus veio para quebrar, destruir o sistema chamado religiosidade. Os discípulos, melhor dizendo, os sacerdotes, estavam vivendo uma religiosidade. Eles estavam vivendo cerimônias, ritos, mas Jesus disse: não é isso que vai levar vocês à presença de Deus. Não são os rituais, não são as vestes sacerdotais, não é mais esse holocausto queimado aqui, mas é a minha vida que trará vida a vocês. E Paulo nos escreve dizendo que só um pode nos ligar a Deus: Jesus Cristo. E no dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nesse dia, uma ponte foi ligada da terra para o céu, exatamente no teu lugar. Existem linhas diretas da terra para o céu, através de cada um de nós. Todas as vezes que nos colocamos a buscar ao Senhor, todas as vezes que nos prostramos diante dele em adoração, em súplica, em clamor, imediatamente uma linha de transmissão é formada com o nosso Deus, e Ele nos ouve, e Ele nos responde, e Ele derrama da sua graça, da sua infinita bondade para conosco. E a Bíblia nos diz que quando pedimos qualquer coisa para Ele, Ele nos ouve. Glória a Deus. Daquilo que seja mais insignificante ou aquilo que seja mais importante na sua vida, tudo que você coloca diante de Deus, Ele nos ouve, porque fomos ligados a Cristo Jesus. O homem se desligou de Deus com o pecado. O pecado foi como uma tesoura que corta o cordão umbilical de uma criança quando ela sai do ventre da mãe. E a única coisa agora que pode ligar uma mãe ao filho é o amor. E foi exatamente isso que Deus fez. O homem foi separado de Deus, como uma criança é separada no momento em que nasce de sua mãe. Mas Deus, através do seu amor, nos religou em Cristo Jesus. E agora somos co-herdeiros de Deus. E a palavra nos diz que todas as bênçãos, todas as suas gloriosas riquezas, temos acesso em Cristo Jesus. Temos possibilidade de viver aquilo que para muitos é uma utopia, a vida eterna. Mas para aquele que crê, é as bênçãos do Senhor, é o milagre de Deus. Sabe, a palavra de Deus nos diz que
as coisas de Deus para o mundo é loucura, mas para aquele que crê é sabedoria. E quando recebemos Jesus, o Espírito Santo de Deus começa a atuar dentro de nós, e é como se escama caísse dos nossos olhos, como se um véu semelhante ao que havia no templo se rasgasse diante de nós, e agora começássemos a ver coisas que antes não víamos. Enxergamos além do que os olhos podem ver. As pessoas naturais olham e veem até aqui, mas aqueles que têm fé, não há barreiras no seu olhar, porque o Senhor tirou todas as escamas dos nossos olhos, e por isso vivemos pela fé. E a palavra diz: e o justo viverá pela fé. E é através desse alimento chamado Jesus que podemos alcançar a vida eterna. João capítulo 6, versículos 52 em diante. João capítulo 6, versículo 52 diz assim a palavra do Senhor: então os judeus começaram a discutir exatamente Então os judeus começaram a discutir, exaltando-se entre si: como pode um homem nos oferecer a sua carne para comermos? Olha a briga, o problema que Jesus trouxe entre os discípulos, entre o povo, melhor dizendo. As pessoas começaram a dizer: como? Esse homem disse que a sua carne é alimento para nós. Como alguém pode oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus está dizendo: olha, os antepassados de vocês, Jesus falava para os judeus, e ele disse: olha, vocês lembram das histórias que vocês ouviram? Em que Deus alimentou o seu povo no deserto com o maná, e todas as manhãs os pais de família saíam de suas tendas e pegavam a porção necessária para aquele dia. Todos eles estão mortos, mas aquele que comer da minha carne, aquele que beber do meu sangue, esse terá a vida eterna, esse viverá para sempre. E nós temos hoje a oportunidade, a rica oportunidade de estarmos diante da mesa do Rei, de fazermos parte do banquete que o Senhor Jesus preparou para mim e para você. A Bíblia nos diz que Jesus participou desse momento da Santa Ceia com os seus discípulos. Ele preparou, mandou que preparassem um lugar, e com todos os seus 12 discípulos sentados, ele repartiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Naquele momento Jesus instituía algo, e ele disse: olha, façam isso todas as vezes que vocês comerem, em memória de mim, até que eu volte. Jesus deu uma ordem expressa, para que todas as vezes em que a congregação se reunisse, todas as vezes que os irmãos se reunissem para comer do pão e beber do cálice,
que eles fizessem isso em memória do Senhor, em adoração ao nosso Deus. E quando participarmos dentro de alguns instantes da Santa Ceia, nós não estaremos comendo pão nem tomando o suco da videira. Estamos comendo a carne e o sangue de Cristo Jesus. Simbolicamente, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então coma do pão, representando o meu corpo, que é dado em favor de cada um de vocês. É uma honra, irmãos, é um privilégio para cada um de nós estarmos diante da mesa do Rei. Em 2 Samuel, no capítulo 8, encontramos a história de Mefibosete, e diz assim a palavra do Senhor: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertence a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivaram a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete, olha isso aqui, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Davi chama, irmãos. Um dia a Bíblia diz que Davi estava e perguntou: existe alguém da família de Saul para que eu possa mostrar bondade com ele? E Ziba disse: olha, existe sim, o filho do teu amigo Jonas, Mefibosete. Ele está escondido, abandonado, em uma cidade chamada Lodebar. Lá ele mora sendo cuidado pela mulher que cuidava dele ainda quando ele era criança. E a Bíblia nos diz que Davi manda chamar Mefibosete. E ele era deficiente, ele não andava, porque quando criança teve um acidente, quebrou as pernas e não conseguiu mais andar. Quando ele chega diante de Davi, a Bíblia nos diz que ele se prostra e diz: quem sou eu? Um cão morto, para que o meu Senhor se preocupe comigo? E Davi, na sequência, diz: a partir de hoje, você sentará à mesa do rei. Davi poderia ter dado, irmãos, toda a riqueza a Mefibosete. Davi poderia ter entregue metade do seu reino àquele homem, pela lealdade que ele tinha a seu pai. Mas nada foi maior para Mefibosete que a honra de estar à mesa do rei. Mefibosete disse: olha, eu sou um cão, alguém sem valor, que as pessoas desprezam, que o mundo nem olha, mas o Senhor me chama para estar à mesa contigo. Davi tipificava Jesus. E naquele momento Davi estava fazendo algo que Deus estava preparando para a humanidade. Que valor temos nós sem Cristo Jesus? Não somos nada, não somos ninguém. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos amou, como diz a palavra, e nos trouxe para a sua presença. E agora, através de Cristo Jesus, temos a oportunidade de estarmos à mesa do Rei. E aqui, perante os homens, estamos simplesmente ensaiando o que vamos viver na glória com o nosso Deus. Estaremos para sempre, eternamente, à mesa do Rei, todos os dias. E a honra terrena que Mefibosete viveu naquele momento, a alegria do coração, não se compara com a honra que Deus nos dá de estarmos diante da mesa do amor. Hoje, no momento em que você participar do pão e participar do vinho, você está sendo honrado pelo nosso Deus.
Veja esse momento como um momento em que Deus está te honrando, que Deus está te dando a oportunidade ímpar na tua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode deixar de participar desse momento. Esse momento foi preparado para os filhos de Deus, e todo aquele que o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida precisam estar à mesa. Porque o próprio Jesus disse: aquele que não come do meu corpo, nem bebe do meu sangue, não poderá ter vida eterna, não entrará no reino de Deus, não viverá para sempre. Mas pastor, eu estou como Paulo disse lá em Efésios, em transgressão, eu ainda vivo em trevas. Então aceita Jesus hoje, então se entrega ao Senhor hoje, porque se você não pode hoje participar da mesa do rei, servida pelos homens, eu lamento te dizer que você não poderá participar da glória com ele, se hoje ele te chamar. Porque quem sabe o dia da partida? Quem sabe o dia que sairemos dessa terra? Ah, eu sou jovem ainda, eu tenho muita vida pela frente. Teoricamente sim, mas se o Senhor nos chamar hoje, e se hoje nos recusarmos a participar da Santa Ceia, dizendo que não somos dignos, porque estamos em pecado, porque falhamos, como participaremos na presença do Rei? Como teremos nosso nome sendo chamado no momento em que a trombeta tocar? O Rei está te chamando. O Rei está te fazendo um convite para sentar à mesa com Ele. E esse convite, irmãos, não dá para recusar. A gente não consegue recusar o convite quando alguém nos chama para tomar um suco na casa. Essa semana eu estava na casa de uma cliente, uma equipe trabalhando, e quando deu umas 3h30 da tarde, veio a secretária dela trazendo um lanche para todo mundo. Quando eu bati o olho no copo de suco, eu disse: o sangue de Cristo tem poder. Suco de giripapo. Eu gosto de giripapo, o doce de giripapo, quem quiser trazer para mim, eu amo. Mas o suco de giripapo me dá um mal-estar, que só a misericórdia de Deus. E quando eu vi a cor do suco, eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Mas eu não tinha como recusar. Ela trouxe com toda atenção, com todo cuidado, e o copo era grande, irmãos. Eu acho que devia ter uns 500 ml naquele copo. E eu tomei o copo da mão dela, quando ela me entregou, agradeci, olhei assim para cima disfarçado e disse: Deus tem misericórdia da minha vida hoje. E tomei o suco. Não anotei, não passei mal, graças a Deus. Acho que quando eu disse estar repreendido em nome de Jesus, eu anulei todo o mal que o giripapo fazia para mim. Mas se eu, mesmo sabendo que não me dou bem com aquele suco, que me causa mal-estar, azia, eu não quis fazer a desfeita daquela menina que estava trazendo o suco, a secretária, trazendo o suco para a gente, com um biscoito, como eu posso hoje dizer que não vou participar desse banquete que o Senhor Jesus preparou para mim e para você? Como eu posso fazer a desfeita se o Rei está me chamando? Como eu posso desprezar quando Jesus disse: façam isso todas as vezes em memória de mim até que eu volte? Ah, mas tem a Santa Ceia do mês que vem. Engano seu. Engano seu. A Santa Ceia é hoje. Fevereiro é fevereiro. Estamos em janeiro ainda. Viva hoje. Esteja hoje à mesa do Rei.